The strongest of the strong. Every fighter says he is the best. But now comes the time. The time to finally declare the champion of the champions. The Pride. A primeira cobertura que eu tive no Japão foi um evento do Miura, que foi 6 meses antes do Pride, né? E o que tinha acontecido no Japão nessa época? Tinha acabado de acontecer o Japan Open, vale tudo, onde o Rickson Gracie ganhou 2 edições. Quando o Rickson Gracie traz o jiu-jitsu japonês, transformado pela família Gracie, né? Vencendo 2 edições seguidas, sendo delas venceu 2 lutadores japoneses, os japoneses começam a falar, pô, como é que esse cara, uma arte japonesa, está vencendo a gente aqui no Japão? E isso começa a gerar um questionamento, né, da mídia, do mundo marcial como um todo. Os japoneses começaram a estudar isso. E aí, na época, o que fazia muito sucesso, né, eram os eventos estilo WWE no Japão, né, que era o Japão, tinha umas 3 ou 4 associações de marmelada, de lutas combinadas, e uma das grandes estrelas era o Nobuhiko Takada. O Nobuhiko Takada, quando ele vê o sucesso que o Rickson está fazendo lá, obviamente ele fica incomodado. Na capa de todas as revistas onde ele poderia estar, o Rickson brasileiro está, e aí ele vai e desafia o Rickson Gracie, né? Ele desafia o Rickson Gracie toma conhecimento e fala, pô, esse cara é marmeleiro, eu não vou lutar com um marmeleiro. A minha família no Brasil tem uma característica: a gente só luta evento real. Marmela é outro mundo. Eu não vou participar disso. E aí o aluno do Takada, Yoji Anjo, vai a Los Angeles, né? Talvez vivendo naquele mundo paralelo deles do marmelo, e vai lá, bate na porta do Rickson, chama o Rickson para um desafio real, né? E aí, vim aqui com a imprensa japonesa, você está pronto? O Rickson falou, pô, meu amigo, eu nasci pronto, son of a bitch, né? É o que ele responde. E aí o japonês já arregala o olho. Ele, mas é o seguinte, aqui são as minhas condições. Você veio me desafiar na minha casa, né? Então a minha condição é a seguinte: se a gente fosse lutar no evento profissional, quando você pedisse para parar, eu pararia. Agora eu vou parar quando eu quiser, entendeu? Para te dar a lição que você merece, que você me desrespeitou na frente dos meus alunos, vindo na minha casa me desafiar. E aí, meu irmão, na frente dos alunos, né, derruba, monta, bate, até desfigurar ele todo, o rapaz fica bem sangrando, manda a imprensa entrar e mostra o resultado, né? E aí ele chega lá tentando dizer que foi juntado pelos Gracies, né, porque foi um grande vexame, só que o Rickson tinha filmado, um aluno do Rickson tinha filmado, ele se ferrou, e aí no final cria-se um evento de vale tudo, só para que o Takada lute com o Rickson. Os japoneses queriam tanto que isso acontecesse, já que o Gracie, o brasileiro, não aceitava lutar num evento pré-existente de lutas combinadas, criou-se um evento chamado Pride Orgulho, quer dizer, totalmente vinculado ao fato acontecido anteriormente, né, do Yoji Anjo, para fazer o brasileiro enfrentar o grande ídolo deles, Pride 1, o Rickson, 45 mil pessoas, rápido, né, derruba, monta e pega o braço do Takada, ainda tentam fazer a revanche no Pride 4, e o Rickson finaliza o Takada de novo no braço. E aí começa, o Pride passa a ser o maior evento do mundo, vira uma febre no Japão, né, cara? Sempre 45 mil pessoas, 60 mil pessoas, Tokyo Dome, Yokohama Arena, algo nunca visto. Na verdade, o japonês, né, pela visão marcial ali, de várias artes marciais, eles tinham o Shoto, eles tinham o Pancrase, e eles tinham vários eventos de lutas combinadas, né? Então eles tinham essa vontade real de querer ver lutas reais. So, samurai have a code of honor, where it's integrity, loyalty, compassion, that type of stuff. So,
when you look into the martial arts has a lot to do with the honor, the code of the samurai. So I think because of that, the Japanese people were able to understand the fight game better, or even had more of the desire to understand the fight game. Back in that day, in the United States, still fighting was banned in a lot of the states in the United States. A lot of people didn't really understand, or I didn't understand that mixed martial arts is actually a sport. They would call it human cockfighting. It's called it too violent. Nesse período, até 2001, quando a Zuffa vai comprar o UFC, o Dana White, os irmãos Fertitta compram o UFC, o MMA começa, o Vale Tudo, o MMA, começa a ser banido de vários estados dos Estados Unidos, então isso cria uma dificuldade muito grande. Tanto é que existem eventos nessa época do UFC no Japão, no Brasil, por causa de toda essa dificuldade que eles vão passando. E é o que também permite que o Pride cresça muito e se torne, naquela época, dá para dizer que o Pride era maior do que o UFC nessa época. Lá não existia essa coisa política, muito pelo contrário, a política quase forçada de maneira oposta, porque o japonês tinha uma curiosidade de ver a luta real, porque, ao contrário dos Estados Unidos, lá a luta combinada era quase que um estelionato marcial, porque a maioria dos japoneses não sabia que era uma luta combinada. Ao contrário dos Estados Unidos, que o cara ia ver um circo ciente disso, ou aqui, que a gente ia ver o Ted Boy Marino para rir, lá não. A maioria achava que o Takada realmente era o grande ídolo da luta, entendeu? Quando os japoneses fazem o primeiro Japan Open, o Rickson dá aquele show, o Japan Open 2, o Rickson dá outro show, ele passa a ser o maior ídolo marcial do Japão, né? Porque é um cara que vem com uma arte japonesa, com todo o respeito de samurai, cumprimentando os oponentes, agradecendo aos japoneses por terem levado essa arte para a família dele, e vai ganhando os japoneses no maior educação, maior classe, usando poucos golpes traumáticos e a técnica. E isso encanta o povo japonês, né, inicialmente. Essa coisa do poder vencer sem a força física, com a força técnica. A gente precisa também contextualizar, né, como o esporte foi evoluindo. Você tem ali, quando o Royce chega, exatamente qual era o objetivo, era o magrinho mostrar a técnica. O magrinho pode vencer o forte. Quando chegam as outras modalidades, chega junto com essas outras modalidades, né, com o wrestling e com os próprios feras do striking, chega junto a possibilidade de usar anabolizantes, né, cara? Que aí o pessoal começou a falar, cara, calma aí, esse esporte está começando. Porra, se eu posso, além da briga técnica, eu posso me aditivar e chegar com 10 vezes mais testosterona no corpo que o ser humano normal, como o Mark Kerr e o Coleman faziam, por que eu não vou fazer? Tá valendo dinheiro, cara? Eu tô começando a disputar $500 mil, $1 milhão. Pô, se ninguém tá me coibindo, por que não? Sem contar que isso tá botando minha vida em risco, né? Contract literally stated, we will test for barbiturates, for drugs, cocaine, and at the end there was actually a clause that said we do not test for steroids. So they let us know, and in a way, I think they wanted us to do it because the fighters get more aggressive, they're more scary. So for us as a fighter, we went in the sport assuming that some fighters will be taking steroids. Então, assim, o que acontece? Quando a coisa vai crescendo, chega no Pride, o Pride percebe que o que vale é o show, né? Então, como é que eu vou incentivar o show? Porra, fazer os freak combats, né, cara? Eu vou pegar o Enson Inoue, eu vou pegar o Minoa com 83 quilos, vou botar com um Zuluzinho, 200. Isso atrai o ser humano. Porra, vai ver o caramba, será que esse pequenininho vai ganhar do grande? E quando tem técnica, pode realmente ganhar, né? Como a gente viu até, se for fazer uma estatística do Pride, os menores ganhavam dos gigantes, né? A maioria das vezes. Então, os japoneses investiram muito nisso e deu certo. That part of the fight game, we accepted it and we're fine with it. So, even in the contract when it said we were testing for steroids, it wasn't a big surprise. It was all, I thought it was funny.
que era mais próximo do Vale Tudo brasileiro, né? Você tinha ali a permissão do pisão, né? Do tiro de meta, eles chamam de soccer kick e tal, e isso fazia com que a coisa ficasse mais real, né? E permitia técnicas que, por exemplo, a chutebox era mestre, né? Pisão, quer dizer, você pular por cima do teu oponente e cair pisando. E ao mesmo tempo também o tiro de meta. Você, ao invés de passar a guarda, você joga a perna para o lado e chuta. Era uma coisa que encantava ali no início, né? O esporte começando a engatinhar, tornava as lutas mais impactantes, mais impressionantes, né? Eu acho que essa fase e essas regras são muito ligadas ao original, ao mais próximo do que realmente era aquela luta mais visceral e com o tempo, como as sanções para os Estados Unidos, o esporte precisou ser palatável para os Estados Unidos, para o grande público, e quando a gente trouxe para o Ocidente, a gente viu essas mudanças. A gente não pode mais chute na cabeça, ao mesmo tempo as cotoveladas se tornaram mais proeminentes. Soccer kicks are a hard sell to a fairly conservative kind of viewing basis, which is a lot of the American public. And that shows just like, all right, we're going to get rid of knees to the head of grounded opponents because the visuals look really bad. And Pride never really had to do that. They didn't have to sort of make these concessions due to political blowback and pressure. Sem contar, né, cara, a questão do ringue e octógono, né? Parece que é pouca diferença, mas isso, taticamente falando, tudo muda. Você acaba desenvolvendo um outro esporte, né? Um outro segmento do esporte, que é aquele trabalho de grade, o que não tinha nas cordas. Então, quando os atletas meio que caíam perto das cordas, eles eram direcionados para o centro do ringue, que era uma coisa que facilitava também muito para nós, que dificultava para o atleta que estava embaixo levantar. Você vê pela dominância, por exemplo, do Vanderlei Silva. O Vanderlei Silva tinha um estilo que, para o octógono, complica, porque o wrestler joga ele naquela parede, no cage, né? E aí começa a conectar uma série de técnicas ali, de quedas, de neutralizar o strike e tal, enquanto que no ringue não, você bate na corda e sai, né? Então, eu pessoalmente, assim, eu preferia muito mais, nessa época, as regras do Pride. I grew up as a MMA fan in the early 2000s, so I have that nostalgia to me, right? I watched Pride, I loved Pride, and so that is a rule set that I can understand why it is off-putting to many people, but I think that sort of it's a violence game, and to me, you're kind of splitting hairs to decide what's too violent versus, what's the right amount of violence. Eu acredito que foi muito mais uma questão, uma evolução natural, como qualquer outro esporte evoluiria, e eu acho que de tempos em tempos a gente rediscute as regras e tudo mais, porém, sem dúvida nenhuma, hoje em dia é muito mais family friendly do que era no Pride. O GP foi o que realmente marcou a memória dos fãs do Pride, da gente pensar no atleta que tem que passar por um GP de 4, 8 pessoas ali, os melhores do mundo, os melhores do peso, e no final da noite fazer 2, 3 lutas e conseguir sair com o título. Isso, sem dúvida nenhuma, construiu a memória de muito fã. Grand Prix are the easiest way to digest fighting. Because if you are an MMA fan, you're not just a UFC fan. You're not tuning in just to watch fist fights. It's hard to keep up with everything. There's so much that is happening. Grand Prix condense all that into, every person who's ever watched sports kind of understands how a tournament works. It's a bracket, you move through, you advance. I think part of the reason the Pride Grand Prix were so good, though, and like really the fundamental aspect to any Grand Prix, if you go back and look at the Pride 2000 open weight Grand Prix, in the list, you've got Royce Gracie and Nobuhiko Takada. Royce Gracie, very famous as a UFC champion. Nobuhiko Takada, as already mentioned, an incredibly famous Japanese professional wrestler. Kazushi Sakuraba, Guy Metzger, established UFC dude. Kazushi Sakuraba, all-time great. Gary Goodridge, Mark Coleman, Akira Shoji, Mark Kerr, Kazuyuki Fujita, Enson Inoue.
like the people in this are just like really famous at the time in the space. Como o Japão tinha, né, sob contrato os maiores lutadores, aqueles GPs eram inacreditáveis, era realmente o que tinha de melhor no mundo. A Grand Prix is something that people can get behind, can support or digest, but if you're doing it with people who nobody knows, then they're not, they're just not going to care in the same way. Especialmente no Brasil e nos Estados Unidos, o objetivo era mostrar que a tua arte marcial é melhor, ou você, se você já misturasse as artes, né, com a evolução do esporte, era vencer. E lá no Pride eles adicionaram esse aspecto do espetáculo, né, do entretenimento, do show, as entradas, as pirotecnias. Então transformou muito, abriu os olhos do mundo para transformar isso num produto mais vendável, né, para tentar trazer um público que não fosse só viciado em luta, né? A grande diferença do Pride para os outros eventos que eu tive a oportunidade de ir era justamente essa, né? Não era um evento, era um show, né? Então, a apresentação dos atletas, a entrada, as músicas, eles faziam questão de ressaltar esse lado artístico, esse lado místico da vida do atleta. Hoje você assiste um UFC e se você não souber onde ele você não consegue descobrir. Não existe nada único em cada evento, né? O UFC ele faz um evento no Catar, na semana seguinte ele está em Abu Dhabi, ele vai para o Japão, vai no México, Brasil, Estados Unidos e Canadá. E é simplesmente a mesma coisa. Não tem nada que diferencie. Então, isso para o produto é muito ruim. Para o fã é muito sem graça. Você está vendo eventos que pedem um pouco a alma, né? Então, eu acho que também é um pouco da modernidade que foi tirando um pouco dessa roupagem que o Pride criou para o MMA e para o Vale Tudo, mas sem dúvida nenhuma era uma época muito mais colorida, digamos assim, uma época muito mais festiva. O Vanderlei, o Shogun e o Minotauro são caras que tinham o aspecto da violência, né? Os caras eram brutais, as lutas eram empolgantes, eles conseguiam fazer o japonês sair daquele quadradinho dele de segurar a emoção e só aplaudir no final da luta para transformar numa emoção mais como se fosse uma partida de futebol, né? Acho que o lance visceral do estilo de luta deles foi uma coisa que realmente captou ali o fanatismo do japonês, né? Those guys they're iconic because they are icons, because of what they did and how they did it. They would be popular, they would be stars at any point in time in history. I'm very convinced of that. But it really helped them to become stars under the Pride umbrella, where sort of they were made more of a big deal of. The pageantry they were invested in them as fighters, as spectacles, as stars. Eu acho que esse lado de transformar os atletas em ídolos, né, uma coisa que não é tão comum assim no UFC, é porque cai de novo no lance da cultura japonesa, né? Porque lá eles enxergam os lutadores como os novos samurais, são os guerreiros que estão indo lá colocar a vida em risco para te entreter. Tem uma ligação com arte marcial, a raiz mesmo, né? De alma. Então eles idolatram, eles admiram. E no MMA mais moderno, do UFC, é uma coisa muito mais robotizada, mais mecânica, mais business. Então você gosta do cara, se ele for um cara maneiro, você gosta, você vai pagar lá para ver a luta, e se ele perder no dia seguinte, você está xingando. Lá no Japão não existia muito isso. Então era muito mais fácil, digamos assim, de você construir um ícone quando existia essa admiração por trás, uma coisa ligada à arte marcial e não só um esporte em si, como é o UFC hoje, né? Nós tínhamos uma certa notoriedade, mas era uma coisa muito. Era no nicho da luta, né? No mundo da arte marcial. No Japão era diferente. Quando nós chegávamos no Japão, a gente não podia ir para determinados lugares, tinha que avisar, ficavam várias pessoas lá de fora do hotel querendo tirar foto com os atletas. Nós tínhamos assim uma certa notoriedade lá, então quase que uma vida de popstar. Oh, intensity personified. Brazilian top team
versus shootbox. It's on. Sperry versus Hua. Ninja versus the Zen Master. It's on, folks. Okay, yeah, you got better hold on. This could be a real fast fight, and this could be a real long fight. Muita testosterona no mesmo metro quadrado. Rapaziada jovem, todo mundo querendo seu espaço ao sol. Do lado a shootbox, do outro lado o Brasília Top Team. Primeira luta da rivalidade é Zé Mário e Ninja. É o marco zero, porque a briga tem no café da manhã e aí marca-se a primeira luta. Eles ficam sabendo dessa rivalidade e marcam. Os promotores percebem um bom filão, mas não têm noção do que é aquilo. Rivalidade não faz parte da cultura deles. Eles têm um marmelo lá que é todo mundo mentindo. Eles não sabem que é um olhar para o outro e querer matar com a lágrima escorrendo. Assim, eu sempre fui uma pessoa conhecida pela minha frieza, né? E essa foi uma das poucas lutas que eu saí da minha frieza e parti mais pro emocional, sair da minha estratégia. Eu treinei uma estratégia e na hora ali eu olhei para ele, não, vou nocautear esse cara. E não foi o que aconteceu. Nos primeiros 10 segundos ele me acertou um soco, eu caí, machuquei meu joelho, fiquei tonto a luta inteira. Quando o Zé Mário luta com o Ninja, toma aquele knockdown e o Pelé fica gritando os maiores impropérios, os maiores desrespeitos, ao Minotauro, que já era o campeão pesado, chora. E o japonês, que é isso? Nogueira crying. Aí os caras ficam loucos. Aí os caras falam, meu irmão, que produto é esse? O Minotauro chora, os caras se odeiam. A gente não tem isso no Japão. E aí, meu amigo, vira um produtaço. Aí começa a BTT e shootbox. E eu, como cara que escrevia, os caras fomentavam isso. Alonso, por favor, vai na shootbox esse mês. Bota uma pilha lá. Aí eu, manchete na shootbox. Isso era reproduzido no tatame. E aí foi realmente a mola mestra do Pride, essa rivalidade. Vamos lá, quem é que na sua sã consciência não ia querer ver uma luta entre um atleta da Brasília Top Team contra a shootbox naquela época? Todos os fãs japoneses, principalmente, eram aficionados por esse tipo de confronto. E o Pride, na hora, pescou isso e capitalizou em cima. Então os japoneses, os americanos, todo mundo marcial passou a viver em cima disso. Brasileiros, jovens, ricos, famosos. Como? Você nunca viu estes rostos? Tudo bem, não precisa se preocupar, achar que é mal informado. Eles são celebridades sim, só que muito longe daqui, do outro lado do mundo, no Japão. É que aqui no Japão as pessoas adoram luta, eles adoram lutador, é uma coisa realmente diferente. É a cultura japonesa para as artes marciais, eles dão muito valor. E aí eu conversei com ela no café da manhã e ela ia fazer uma matéria sobre os brasileiros que estavam se destacando e o Brasil não conhecia, né? E aí eu fui conversar com ela no café, ela muito delicada, mas ela foi clara comigo. Olha, eu não vim aqui fazer uma matéria sobre isso, que para mim não é um esporte. Eu vim aqui mostrar que tem brasileiros que são idolatrados, não podem andar na rua e tal. Eu falei, tudo bem, Glória, mas se tiver qualquer dúvida, estou aí à tua disposição, né? E aí termina o evento, ela vê nessa noite que eu sempre digo, né, que é a noite mais vitoriosa da história do MMA brasileiro, porque Vanderlei Silva já era campeão linear dos meio pesados, até 93 quilos, e conquistou o torneio de 2003. Então ele vence na mesma noite o Yoshida, campeão olímpico japonês, muito mais do que o Aurélio Miguel para o Brasil, ele era para o Japão. E, na sequência, o quinto Rampage Jackson. E na mesma noite ela viu o Minotauro tomar um knockdown do Crocop, que era o cara mais temido do mundo, transmissão ao vivo para toda a Croácia, e depois finalizar o Crocop. Então a gente ganhou na mesma noite 2 cinturões mais importantes do mundo do MMA. Aí tudo termina, encontro com a Glória, na mesma noite no hotel, no lobby, eu e aí, Glória, ai, meu Deus do céu, tô sem voz nenhuma. De tanto que eu gritar, eu nunca vi um esporte
tão emocionante na minha vida. Eu retiro tudo que eu te disse, Marcelo, naquele café da manhã. No dia seguinte eu marquei o café da manhã, fazer uma entrevista com ela, e ela falando das coisas mais bonitas que eu já ouvi como jornalista. Depois de passar 3 dias com esses garotos maravilhosos, eu também acabei com aquela imagem que eu tinha de que eram verdadeiros maçarandubas, ogros. Poxa, me notaram um doce de pessoa. Dos garotos mais educados e carismáticos que eu já conheci. O Vanderlei é uma moça, você vê ele no ringue, aquele cachorro louco, ele não tem nada disso. São pais de família, pessoas maravilhosas. Então já comecei a admirá-los como pessoas e virei torcedora. Então quando eu cheguei lá e vi os meus amigos em situação difícil, eu passei a torcer por eles com um afinco, como se eu fosse o maior fã desse esporte, né? Chego aqui com uma pessoa que não tinha o menor respeito por isso, não considerava nem esporte, e hoje saio daqui absolutamente encantada, né, com um esporte, sim, que eu passo a admirar, e como grande fã desses dois grandes profissionais que levantam o nome do Brasil e o Brasil não conhece. Para você ver como é que era, o momento, né? Como o momento que nós vivemos é muito diferente de hoje. O que tem hoje foi galgado e pavimentado pelo que a gente fez no passado. Eu fiz uma viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e eu conheci um cidadão que tinha um relacionamento com a Glória Maria. Eu até dei um treino com ele na praia. Ele fazia karatê, né? E aí, pô, eu faço karatê, como é que é esse negócio de jiu-jitsu? Aí eu, dei um amasso no cara na praia. Então eu fiquei muito amigo desse cidadão e ele falou assim: poxa, por que vocês não levam a Glória Maria? Mostrei umas fitas para ele que eu tinha na ocasião. E aí ele me apresentou a Glória Maria. Nós tiramos a passagem dela, né? A BTT tirou a passagem dela. E o Pride deu a estrutura lá, o hotel, a alimentação. E aí foi um divisor de águas, né? Porque foi a primeira vez que o MMA, né, ele foi realmente para a grande mídia do Brasil. Cara, eu brinco que essa matéria é uma grande virada, né? Eu posso falar de cadeira, porque você vê, é 2003, eu entro em 93, era exatamente 10 anos que eu começava a investir no jornalismo profissional, no jornalismo marcial, e com absolutamente sem nenhum espaço, né? Os caras olhavam pra gente, cara, como se fosse... Isso não é jornalista, entendeu? Tinha quase raiva da gente, assim. E a Glória, ela muda, ela subverte essa ordem. 2003 é um marco nesse sentido, que com a ida da Glória, com a anuência dela, e com 42 pontos de audiência no Fantástico, meu amigo, entendeu? A gente calou o mundo inteiro. Quando ela bota no Fantástico 8 minutos de matéria, porque ela se encantou com o que ela tinha visto, e ela viu que a gente merecia democraticamente ter aquele espaço. Graças a Deus isso mudou a partir dessa cobertura da Glória Maria, que a Globo passa a entender, o jornal Globo passou a ter um espacinho ali, né? Aí já na sequência surge o Anderson Silva, a gente começa a virada do esporte. Em 2002 surge o canal Combate, a Globo passa a ter um canal, único canal do mundo, 24 horas luta, né? E aí a coisa muda, né, cara? E a coisa muda, com a vinda do Anderson Silva lutando com o Vitor Belfort, é a grande virada e o esporte explode. Cara, é uma coisa curiosa, né? Que o japonês ele é muito certinho e tal, mas você vê que o jeitinho brasileiro lá funcionou muito bem por muito tempo, né? Não é só a gente que tem isso, não. Cara, todo mundo sabia, no fundo, nos bastidores ali, na boca miúda, a gente que cobria o Pride, pô, na frente ali, cara, não aparecia ninguém sem dedo e todo tatuado, mas você via ali o Mamosen, se eu não me engano, é um coroa de boné que ficava do lado do Inoki. Esse Mamosen, todo mundo sabia que ele era o número 3 ali da Yakuza. E ficava ali e tal. A gente ouvia histórias. Se você conversar com o Minotauro Vanderlei, a gente tem várias histórias de chamarem eles para o jantar da Yakuza, que chegava lá os caras sem dedo, todo tatuado. Bizarro, parada de filme. All the fighters knew 100% that there were a lot of very strong Yakuza ties behind the scenes in sport. 100%. We saw them, we mingled with them, we met them.
100% every fighter knew there were Yakuza ties within Pride. For me, they treated us with utmost respect. They didn't throw clout around us. And I just saw, every type of person that came in to see us as fans, if they were teachers, if they were, construction workers, they all treat us with respect. So I didn't look at him like Yakuza. I looked at him as like a job title. Oh, that guy's a lawyer. That guy's a doctor. That guy's a teacher. Oh, that guy does Yakuza. It's, for us, it was, we were all treated with respect the same way. Mas, cara, era assim que a banda tocava, mal ou bem, sendo o troço era um dinheiro lá da Yakuza, né? Mas eles tinham lá um acordo com a Fuji e a coisa era superavitária, cara, porque vendia realmente e acabou sendo feito um produtaço, né? O maior evento da história. Eles colocaram as pessoas certas ali, mal ou bem, eles tiveram um mérito, a gente vai ter que engolir isso, né? Que a Yakuza, uma organização criminosa, fez o maior evento de lutas da história, né? A década de ouro do MMA foi feita graças ao patrocínio de uma organização criminosa que acabou sendo descoberta, né? Conseguiram fazer a vinculação e aí a coisa explodiu. E aí foi exigida a Fuji TV que interrompesse o contrato e sem a Fuji TV não existia Pride, né? E aí foi uma notícia horrível, né, cara? Porque o mundo marcial vivia sob a égide do Pride. Pô, o UFC durante 6, 7 anos tinha gente que nem sabia o que estava acontecendo lá. Então, assim, foi realmente um baque muito grande. Você vê, as revistas marciais japonesas, pô, viviam do Pride. Pô, a revista que eu trabalhei 16 anos, né? Que era a minha principal fonte de renda, faliu depois do Pride. A Gong, na sequência, também foi descontinuada. No Brasil, mal ou bem, a Gracie e a Tatame também começaram a entrar no processo natural de extinção. E aqui as duas maiores equipes, o mundo marcial vivia, né? Era a BTT e o Shootbox. Acabou, cara. Por quê? Toda a bolsa, 30% da bolsa do Minotauro, 30% da bolsa do Vanderlei, que eram milionários, sustentavam a equipe, deixaram de existir. E aí o Vanderlei vai para Las Vegas, a Shootbox acaba, o Minotauro sai da BTT, abre sua própria equipe, a BTT vira uma equipe menor, né? Então, quer dizer, foi um impacto global monstruoso e o UFC, por outro lado, decola, né, cara? E entra nessa fase que a gente está acompanhando até hoje. Eu acho que para muita gente até hoje, por mais que existam fãs mais jovens que chegaram depois, muita gente chegou depois, eu acho que é a primeira imagem que você tem do esporte, a primeira imagem que você tem de um Vale Tudo, e seja qual for a luta, seja qual for o evento do Pride, era algo muito diferente de qualquer outra coisa que passasse na sua TV. Então eu lembro de ver as primeiras lutas e, meu irmão, meu olho ficar vidrado, a pupila dilatar e você querer entender aquilo e tem mais luta, vamos para a próxima, o que acontece, quem lutou? Então, eu acho que fica muito na nostalgia naquele lugar, assim, emocional da pessoa. É uma coisa engraçada, né? Porque o Pride, ele era tão especial, ele fazia shows tão legais, que até quem não viveu aquela época é saudosista. Quem não assistiu um evento do Pride sente saudades. Pô, queria ver o Pride, queria que o UFC fizesse um evento como o Pride fazia. Mesmo que você não tenha assistido, você vai querer porque ele traz algo a mais. Por mais que você não tenha assistido aquela época ao vivo, você ouvir as histórias, pô, cara, isso aqui deve ser muito maneiro. Aí você começa a ver e você é fisgado de uma maneira que você talvez não seja fisgado por vídeos do UFC da mesma época, porque o Pride era um nível acima em termos de qualidade de atletas e, de novo, o show era muito maneiro, né? Então, eu acho que é por isso que você acaba mantendo esse saudosismo vivo, mesmo com pessoas que nasceram 10 anos depois que o evento fechou as portas, né? Cara, se você não conhece o seu passado, né, o que esperar do seu futuro, né, meu amigo? Então você tem que sempre regar o passado para entender para onde você está indo. E o Pride, sem dúvida alguma, é uma parte fundamental dessa história do esporte chamado MMA, né? É um capítulo de 10 anos, que eu digo que são os anos dourados do esporte, onde a gente teve as maiores lutas, os maiores ídolos, tudo reunido num show espetacular na Terra do Sol Nascente, onde a nossa modalidade mãe, o jiu-jitsu, nasceu.
Então era uma coisa incrível, tinha aquela coisa marcial do respeito, do público, um show espetacular, né? Então eu acho que a influência do Pride sempre vai continuar para muitas gerações ainda, né? Porque o que foi o Pride, eu acho que por mais que a gente tente, por mais que o UFC cresça, por mais que a gente tenha Paramount, acordos bilionários, a gente nunca vai conseguir reproduzir, né, na atual realidade o que foi o Pride Fighting Championship. Esse foi o maior evento de todos os tempos.